Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo. E bom, vamos falar sobre esse mais recente lançamento aqui da Panini, né, que é Injustiça versus os Mestres do Universo, que ele é escrito pelo Tim Sale, o mesmo roteirista que escreveu He-Man e os Mestres do Multiverso, com desenhos do Fred E. Williams II. Dentro dos quadrinhos, He-Man, ele sempre foi de fazer crossovers. Ele já fez crossover com Thundercats e já fez outros crossovers com o próprio universo DC. E aqui ele está de volta nesse crossover, só que dessa vez é com o elenco do Injustice. É um dos maiores jogos, eu acredito, da DC Comics e também uma das maiores histórias, né, cara? Eu, particularmente, eu gosto demais dessa história do universo todo, tanto dos jogos quanto dos quadrinhos. Curto demais. Se você curte também essas histórias do universo DC, já deixa o seu like aqui no canal, já se inscreva também, porque isso ajuda demais, beleza, galera? Tô pensando em trazer outros vídeos com crossovers nas HQs, e caso vocês queiram ver algum, deixem aqui abaixo nos comentários, beleza? Antes de falar sobre o quadrinho, a gente precisa contextualizar uma coisa. No Injustiça 2, o Brainiac, ele vem à Terra, só que acontece que o Batman ele tem que se unir ao Superman novamente para que eles possam derrotar o Brainiac. E acontece que eles acabam vencendo e o Superman ele é preso novamente. Isso é um dos finais, porque existe um final alternativo, onde nesse final alternativo o Superman ele acaba ganhando do Batman e o Superman ele acaba assumindo a nave de Brainiac, ele acaba misturando a tecnologia de Brainiac com a tecnologia kryptoniana e ele passa a controlar o Batman e ele acaba prendendo a cara na Zona Fantasma. Então a partir disso, a HQ ela começa a trabalhar esse final alternativo, onde o Superman ele dominou a Terra inteira e por meio da tecnologia do Brainiac ele consegue ver os perigos do multiverso, o que é uma coisa bem interessante, porque em certos pontos você lembra um pouco o 1984 do George Orwell, porque as pessoas elas acabam sendo pegas pelos crimes de pensar. Né? Isso é muito George Orwell. Foi uma referência bacana que eles colocaram aqui dentro desse quadrinho. Só que, é claro, como todo regime, existe uma resistência. E o interessante é que dessa resistência tem tanto os aliados do Batman, que a gente via desde o primeiro quadrinho, quanto alguns personagens do regime do Superman que também se uniram à resistência. Isso foi algo interessante, do parte do ponto de que eles precisam derrotar o Superman. E acontece que tem um novo Batman, eu não vou falar quem que é, mas esse novo Batman ele acaba indo para a Eterna para poder recrutar o He-Man. Enquanto isso, o He-Man ele está numa luta contra o impostor e uma coisa que é bem interessante também é que as pessoas de Eternia elas estão julgando o He-Man, falando que ele não serve praticamente para nada, porque o impostor prometeu coisas para ele, prometeu que Eternia não ia passar mais fome, e isso é coisa que o He-Man ele não faz. O He-Man ele só sabe bater nos vilões. Isso achei um ponto de vista bem interessante que eles colocaram aqui dentro do He-Man, que seria basicamente a mesma coisa do Injustiça, né? Com o Superman, ele podendo salvar todo mundo e ele acabando fazendo isso, né? Entre aspas, e se tornando um grande ditador. Além disso, nós temos o Esqueleto, que ele se une ao regime do Superman e ele acaba servindo ao Superman como uma pessoa que consegue descobrir artefatos mágicos. Então, todo artefato mágico que ele acaba descobrindo, ele envia o Esquadrão Suicida da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem um Esquadrão Suicida bem, mas bem casca-grossa mesmo, com, assim, vilões, assim, excelentes. Eu acho que seria muito legal ver um Esquadrão Suicida com essa formação, né? Tanto nos quadrinhos quanto até mesmo nos cinemas. E além de todos esses problemas, né, todas essas coisas que a gente está vendo, nós ainda temos a participação do Darkseid. O Darkseid que descobre que Eternia eles guardam a antivida. E ele acaba indo para a Eternia justamente para acabar pegando a equação antivida. Então, olha essas coisas que é bem interessante. De um lado, nós temos o Superman contra o He-Man na Terra e o Darkseid contra a Eternia. E, cara, chega um momento que essas duas histórias elas vão se unindo de uma maneira que assim é fantástico. É muito frenético esse quadrinho, então ele acaba sendo porradaria o tempo todo, o que é muito legal, muito interessante. E tem algumas coisas que talvez as pessoas ficam assim, tipo, pô, que nada a ver,
ou como isso pode acontecer, só que, cara, é coisas assim, é aquele massa velho muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu me diverti demais com esse quadrinho aqui. Agradeço a Panini por ter trazido ele, porque eu já estava pensando até em importar. Inclusive, é interessante que eu já falei, né, que o He-Man ele chegou a fazer outros crossovers, inclusive aqui é citado um crossover que o He-Man fez com os Thundercats. E cara, eu acho que seria muito legal se a Panini pudesse trazer esse conteúdo aqui, né? Até porque ultimamente tem vindo bastante coisa do He-Man, né? E acho que quanto mais, melhor. O único ponto de vista negativo que eu colocaria nesse quadrinho seria em alguns momentos na arte do Fred Williams II, porque ele desenha super bem, eu gosto bastante do desenho dele, só que tem algumas páginas em que a arte acaba ficando muito escura, muito suja, e isso acaba incomodando. Fora que às vezes algumas expressões faciais não são tão boas assim, elas acabam meio ficando estranhas até. Mas fora isso, é um quadrinho super divertido e eu recomendo para todos vocês. Beleza? Eu vou indo nessa. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, que sempre está tendo coisa nova por lá. E também aproveite e se inscreva aqui no canal, que daqui a pouco eu volto com outro vídeo, beleza? Eu vou indo nessa.